Olá, oitavo ano. Devido à quarentena, nós vamos dar continuidade aos conteúdos através de videoaulas. No capítulo 3, a gente estuda a independência dos Estados Unidos. E para a gente entender direitinho esse processo, a gente precisa entender como estavam as 13 colônias à véspera da independência. A Inglaterra, ela realizou uma colonização onde ela entregou para grupos particulares, ou seja, para companhias de comércio, o processo de colonização das 13 colônias. Ou seja, a Inglaterra ela não fiscalizava as 13 colônias. Até mesmo porque a Inglaterra ela tinha muitos problemas internos e problemas com ameaças estrangeiras. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que nas 13 colônias existiam as colônias de povoamento e as colônias de exploração. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Colônias de exploração eram as colônias do sul, onde eram grandes fazendas baseadas na monocultura, ou seja, na plantação de apenas um gênero, trabalho escravo, e o objetivo era a exportação. As colônias de povoamento, já no centro e no norte, elas baseavam-se em médias e pequenas propriedades, onde se realizava a policultura, ou seja, a plantação de diversos gêneros. O trabalho era livre e, além dessas atividades, eles também praticavam o comércio e a indústria. Também outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer é que as 13 colônias realizavam o comércio triangular. Isso vocês vão ver com mais atenção na página 35. Esse comércio, ele gerava muitas riquezas para as 13 colônias. E esse comércio, ele começou a incomodar a Inglaterra, porque gerava concorrência para as companhias inglesas. Então, a partir desse momento, a Inglaterra vai começar a fiscalizar mais as 13 colônias. Aí, a população, os moradores das 13 colônias, os colonos, eles vão perceber que era o momento de romper com a Inglaterra, de começar a realizar esse processo de independência. Outra coisa também que deixou os colonos muito incomodados foi o aumento dos impostos. A Inglaterra começou a aumentar muitos impostos para tentar compensar as despesas que ela tinha tido com a Guerra dos 7 Anos e com as outras guerras também. Outra coisa que a Inglaterra fez que incomodou muito foi ela impôs diversas leis, e essas leis estão na página 38 e 39, eu quero que vocês leiam com atenção. Era lei sobre a venda do açúcar, lei sobre o selo, lei até nas publicações daquela época. Então, assim, a Inglaterra intensificou muito a cobrança em cima das 13 colônias, o que eles não estavam acostumados, eles tinham total liberdade. E aí, então, os colonos, eles resolveram se reunir em setembro de 1774, no primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Lá eles redigiram a Declaração de Direitos. Enviaram esse documento para o rei da Inglaterra. É claro que ele não aceitou e mandou reprimir todo esse movimento nas 13 colônias. Então não demorou muito para os colonos começarem a entrar em choque com as tropas inglesas. A guerra foi iniciada e George Washington que foi o responsável por comandar os colonos. Em 1775 foi convocado o segundo Congresso Continental da Filadélfia, e nesse congresso Thomas Jefferson redigiu a Declaração de Independência. Essa Declaração de Independência foi promulgada em 4 de julho de 1776, que é a data oficial de independência, onde os americanos comemoram sua independência. A Inglaterra, é claro que não aceitou, e as lutas pela independência continuaram, só que os colonos contaram com a ajuda da Espanha e da França, que eram inimigos da Inglaterra. Só em 1781 que os ingleses foram derrotados e acabou a guerra pela independência. Aí os Estados Unidos, ele precisava ser organizado. O país, ele foi organizado baseado nas ideias iluministas que a gente estudou no capítulo 1, nas ideias de Montesquieu, John Locke. Então, os Estados Unidos, as ex-colônias passaram a seus futuros estados, eles adotaram uma república federalista presidencial e os estados eram autônomos,
E eles também criaram um exército, uma marinha. Eles decidiram também pela divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário. E outra coisa que merece muito destaque é que lá o voto passou a ser censitário, só votava quem tinha renda, ou seja, os pobres foram excluídos da decisão da participação política. E outro destaque também é que as mulheres, os índios e os negros também não podiam participar da política, não tinham direito político. Eu preciso que vocês leiam o capítulo e façam as atividades.